Estamos de volta aqui na primeira semana em comemoração à pessoa idosa, organizado pela Curadoria em Exercício. E agora a gente está entrando no segundo vertente, que é empreendedorismo. Quem vai falar sobre empreendedorismo no espaço disruptivo, de contemplação, a juventude, se eu diria que se está correto, igual que está representando aqui o Armazém Criatividade e a empresa Vínculos, tá? Eu vou deixar ele falar mais sobre o próprio espaço, que ele vai falar muito mais propriedade do que eu, tá? Aldo, seja bem-vindo aqui. Olá pessoal, meu nome é Paulo Barbosa, tenho 52 anos e eu vim falar com vocês como tirar a ideia do papel e colocar na prática, como empreender na melhor idade. Vou com uma frase desse universo de startup. Existem muitas expressões em inglês, feedback, network, pitch, e eu vou usar a frase de Ariano Suassuna que diz assim: eu não troco meu oxente por alguém de ninguém. E então, eu sou de uma geração que viveu a década de 80 com muitas dificuldades, e quem viveu essa década sabe o quanto era difícil a questão de inflação e oportunidade de trabalho. Mas mesmo assim passamos por esse momento, e aí eu fui trabalhar em algumas empresas multinacionais e trabalhando no meio gráfico, e por fim me tornei empresário gráfico. Mas aí, aos 50 anos, a gente começa a se perguntar o que estamos fazendo de nossa vida. Faltava um propósito. Eu tinha uma vida estabelecida, uma vida equilibrada, mas estava faltando alguma coisa. E de repente eu me deparei com uma gestora de uma escola me encomendando um material para 5 crianças com autismo. E aí eu comecei a pesquisar e vi que a necessidade não era só de um material de apoio pedagógico para essas crianças, mas era necessário falar sobre inclusão. E aí, pesquisando mais ainda, percebi em documentário de Drauzio Varela a cena de um pai com uma criança que a cada 5 minutos se levantava à noite para ir tomar banho, e o pai trazia de volta, e aquela criança se debatia em crise, e aquele pai precisava deitar com o braço e a perna por cima da criança para conter a crise da criança. Percebendo essas dores, o quanto havia de amor envolvido dessas mães e de pais por essas crianças, eu comecei a pesquisar. E aí vi que no mundo, 1% da população mundial tem esse transtorno do autismo, que é o TEA. Sem falar outros transtornos como TDAH, como dislexia. E aí veio a vontade de fazer algo por essas crianças. Bom, havia uma ideia e uma vontade, e havia um propósito. Mas como fazer? Bom, conhecendo o Armazém e uma edital para incubar essa ideia e transformar, tirar essa ideia do papel. Eu vou só fazer um adendo aqui, Aldo. Queria que vocês explicassem para quem não faz ideia do que é o Armazém Digital, em poucas palavras, o que é esse espaço do Armazém Digital. O Armazém Digital é uma extensão do Porto Digital do Recife. O Porto Digital do Recife ele foi criado na época porque muitas ideias, muitos profissionais qualificados estavam indo embora do Estado. E nenhum Estado, nenhuma nação se cresce sem educação, sem qualidade. Percebendo essa ida, as grandes empresas levando as melhores cabeças do Estado, foi criado o Porto Digital no Recife. E, por extensão, desse Porto Digital foi montado em Caruaru o Armazém da Criatividade, que fica no polo comercial. E lá, no armazém, é um espaço para tecnologia e inovação, e é um espaço onde tem muitos professores, muitos alunos universitários, e aí é onde vem muitas expressões em inglês, que até então, quando eu fui fazer o edital, me disseram: você precisa fazer um plano de negócio e um pitch. Bom, plano de negócio, o Sebrae podia me orientar, fazer um plano de negócio, mas para fazer um pitch, o que era um pitch? Eu achava que era cantora de rock lá da Bahia. Um pitch é uma apresentação do negócio em 3 minutos. Você dizia o problema, a solução e como vai resolver essa solução. E aí então me inscrevi, né, para fazer o edital, e fomos selecionados entre 39 ideias
a nossa foi selecionada entre essas. E nós estamos lá no armazém há um ano, num período de incubação dentro do armazém da criatividade. E lá o que nós recebemos? Naquela ideia que precisávamos transformar em algo relevante, algo que impactasse, nós tivemos assessoria de gestão, marketing, jurídica e contábil. São informações técnicas. Precisamos transformar aquilo em material. E aí começamos a trabalhar em material de apoio pedagógico. Mas ainda percebendo a dor de professores, percebendo a necessidade de professores, eu cito um caso bem simples, que é um professor em sala de aula com 30 alunos. Dentre esses 30 alunos, tem 3 crianças, um TEA, com autismo, um TDAH, que é aquela criança que não para, que corre, que só desce, e uma outra criança com TOD, é aquele que mete o cacete em todo mundo. E como essa professora vai dar conta dessas crianças e ainda no final do ano dá resultado, porque se ele não conseguir dar resultado, ele se torna um professor medíocre. Mas aí a pessoa pode dizer, mas esse professor ele pode tirar 2, 3 horas para fazer um material de apoio pedagógico, mas esse professor ele não tem tempo para fazer isso, porque quando ele termina um vínculo, ele precisa correr para outro, porque senão ele não consegue um salário justo. E o que fazer para que essa criança estejam inseridas? As crianças hoje, por lei, são obrigadas a estar em sala, mas isso não quer dizer inclusão. Eles estão inseridos, mas não estão recebendo material. Pensando nisso, nós desenvolvemos um método que é através do desenvolvimento cognitivo da interação e adaptação, para que essas crianças possam ter uma educação de qualidade. Aí eu vou dar um exemplo simples a respeito do que é adaptação e interação. Meu neto chega para mim e diz, vovô, Maria me bateu. No outro dia, ligando para a gestora disse, não, Maria tem TEA, que é autismo. Mas tudo bem, tranquilo. TEA é o transtorno do espectro autista, né? É, transtorno do espectro autista, TEA. Né? E aí, quando no outro dia Matheus vem, ele já foi dizendo, vovô, a menina é doentinha. Eu disse, não, Matheus, ela não é doente. Ela é diferente de você. Ela lhe agrediu porque você invadiu o mundo dela, o espaço dela. Mas autismo não é doença, é um transtorno. Ela é só diferente de você. Mas a questão não é essa. A questão é, quem disse a ele que aquela criança era doentinha? A professora? A mãe? Então, a criança não nasce com preconceito. Os adultos é que colocam preconceito na criança. Então, a adaptação e a interação é fazer com que aquela professora trabalhe aquelas crianças não resistentes para que haja a sociabilização e essas crianças possam desenvolver todo o seu cognitivo. Uma pesquisa recente de Harvard constatou que essas crianças com transtornos, com déficits, inseridos em sala de aulas, em um segundo momento, no segundo grau e superior, essas crianças são muito mais desenvolvidas. E aquelas crianças que não têm nenhum déficit, aquelas típicas, essas outras crianças elas se tornam muito mais tolerantes a algumas situações e a questão de preconceito. Então, assim, a inclusão, a educação inclusiva, ela é positiva para todos. Para o professor, que consegue ter a sensação do dever cumprido no final do ano, para o pai daquela criança que sabe que a sua criança está sendo incluída, para a criança que está se desenvolvendo e aquelas que típicas, aquelas crianças tidas normais, todas elas se tornam melhores. Então, a adaptação e a interação para o desenvolvimento cognitivo é a base do nosso método. É justamente nesse ponto que a vínculo se aplica, né? que ela tem a... Exato, o nosso foco. O foco principal, o nosso propósito principal é transformar a educação e expressão inclusiva verdade. Nosso público maior beneficiado são as crianças, mas como nós temos como meta impactar 100 mil crianças até 2023, como é que a gente vai conseguir fazer isso? É trabalhando através do professor. Quando impactamos o professor, 100 crianças são impactadas. Então, nós trabalhamos com a formação, com a capacitação desse professor para que ele possa desenvolver essa criança. E aí a gente vai falar de inovação. E o que é inovar? As pessoas têm
a percepção muitas vezes que acha que inovar é tecnologia, né? É tecnologia, é TI, mas na verdade inovar é você pegar um simples modo de cortar um tecido, fazer com que ele seja mais rápido, mais proveitoso, e assim você consegue inovar num corte de tecido. Você não precisa de um computador para fazer isso. Então, inovar é isso, é você pegar o que tem e transformar de uma forma melhor, e isso transforma em benefício para outro. Que maravilha! Olha, esse projeto, né, é realmente muito bonito de ver a história, muito bonito de ver esse empenho, né, uma história que você conta com muita paixão e tal, e eu não duvido, né, eu como professor não duvido de nada, né, da relevância que esse projeto, né, e do impacto que ele causa na nossa sociedade. E eu queria saber, né, quais são as dificuldades de você levar um projeto tão disruptivo mesmo, né? E eu queria saber agora nessa fase as suas dificuldades em implementar esse tipo de solução para a educação no sistema, né, público e ou privado. Isso. E educação. No caso do propósito, o resumo de tudo isso é um propósito, é o que eu estou fazendo de minha vida, né? O que fazer? A questão da sustentabilidade em termos financeiro é necessária, mas não é tudo no negócio, porque tinta, papel, brinquedo se encontra em qualquer lugar, mas algo que faça, que transforme vidas, não é em todo lugar. Então, assim, fazer por fazer, propósito. E a essência do que nós fazemos é uma palavra hoje muito usada, que se chama empatia. É se colocar no lugar do outro. E se você não consegue viver aquela mesma situação, mas você pode sentir um pouco da dor e procurar ajudar ou minimizar aquela dor. Então, a palavra é propósito, e a essência do que nós fazemos é empatia. Então, dificuldades, muitas. Né? Você empreender um cenário de crise, empreender sem muitos recursos, empreender onde você está mudando, tentando mudar uma forma de ver e de agir de professores. Essas são as dificuldades. Mas o melhor da história é que a cada passo, quando você tem um propósito, diz que o universo conspira. E aí eu vou dar um exemplo disso. Quando eu fui fazer um plano de negócio, porque até então, eu, como todo comerciante, compra, produz, vende, recebe. Compra, produz e vira esse ciclo. E até então eu não tinha muita noção técnica de plano financeiro, plano de marketing, plano estratégico, tático. Eu não tinha noção disso. E aí eu fui procurar os consultores. E aí eu só tinha uma ideia, à vontade. E eu cheguei no Sebrae e quem me atendeu foi um consultor, e eu comecei a falar com ele. Olha, eu tenho a intenção de fazer um cubo. Esse cubo, assim como eu estou falando com você, esse cubo ele tem 6 faces. Cada face ele tem uma função. Um lado é um zíper, o outro é um botão, o outro é um cadastro, onde posso dar um nó. Então cada face desse cubo ele é um cubo sensorial para o desenvolvimento da coordenação fina. Mas, em outras palavras, qual é o benefício? É fazer com que aquela criança tenha autonomia. E daí, quando eu estava conversando com aquele consultor, ele olha para mim, 2 minutos, enche os olhos de lágrima, e eu falei alguma bobagem. Mas aí ele disse, eu tenho um filho autista, que ele não sabe soprar uma vela. E ele comigo, e eu falando do jeito que eu estou falando, ele ficou viajando, imaginando a criança dele abrir um zíper, porque isso é autonomia. Então, para nós, que somos pais de crianças típicas, a gente vibra quando a criança na escola aprende a ler ou quando entra numa faculdade. Para um pai e uma mãe de criança autista, o simples fato de uma criança saber abrir um zíper, um botão, já é motivo de muita festa, porque eles não têm autonomia. Uma das frases de mães que eu ouço muito quando elas recebem o laudo, elas dizem assim: e o que vai ser dessa criança quando eu for embora? Quem vai tomar conta dessas crianças? Então, assim,
para o pai ou a mãe, a autonomia deles é fundamental. Então, o que nós proporcionamos em material é isso, é trazer um material pedagógico adaptado especificamente para cada criança e cada adolescente, até porque todo ser humano, ninguém é igual, somos todos diferentes. É verdade. Poxa, é uma história muito cativante a sua. É isso que você falou, né, no começo do seu discurso, de como trazer empatia de volta aqui. Eu acho que é uma tônica que chega no ponto central aqui dessa conversa aqui, né? De você ter uma boa ideia, tá ali, né, na sua cabeça lá, fica lá sedimentado por alguns bons anos, por algumas décadas lá, e aí você chega num ponto que realmente ou é o seu salário moral, ou é o seu salário, né, transformar de novo a sua percepção da sua existência para a gente pode entregar ou proporcionar para a sociedade, que eu queria saber de você aqui, né, de como levar essa mensagem para as pessoas que têm ali o seu projetinho na gaveta, tá, poxa, mas é difícil, é um ambiente, né, para jovens, é um empreender e tal, dar uma solução inovadora, que eu achei fantástica a definição que você deu aqui, né, sobre inovação. No talk show que nós fizemos, no palestra, haviam muitos professores da Universidade da UFPE, UFPE, professores assim, de cabelo branco como eu, tem muito deles, e a grande maioria deve ter uns 80 assim, alunos de demonstração e de projeto. E nessa conversa que nós estávamos falando sobre empreendedorismo, o que é um startup, como funciona a startup, e no fim daquela palestra chegou um senhor, cabelo grisalho, chegou perto de mim e disse: rapaz, eu sou empresário, eu tenho uma empresa com 180 funcionários, financeiramente eu estou muito bem realizado, mas do que você falou, eu tenho alguns projetos na gaveta de relevância, que podem impactar as pessoas, que sempre ficou na gaveta, mas depois que eu ouvi, eu estou pensando qual. Meu tempo é curto, mas eu preciso dar um sentido, porque só o dinheiro que eu tenho não me faz feliz. Então, propósito é você querer fazer algo que possa beneficiar. E aí você não tem dinheiro que vai. Poxa, que história, viu? Realmente é um desafio e é uma história muito motivante. Como colocar, né, os seus valores, aquilo que você acredita, o seu olhar, né, a sua nova lei que você vê o mundo à disposição de uma realidade que você quer e que você pode impactar e ajudar a transformar, né? Aqui, ao estar compartilhando esse exemplo da gente aqui, esse exemplo dele com a gente, de como um sonho, né, mediado por uma boa dose de realidade aqui, né, pode ser transformado em um plano de ação, em um plano de negócios que vai diretamente, né, ajudar com uma série de dificuldades, né, que pode ser que não seja da sua, você que está assistindo a gente agora aqui, pode ser que não seja da sua realidade, né, isso que ele falou, que poxa, uma criança que tem dificuldade em amarrar o próprio sapato, né, só para uma velha e tal, mas que isso que se conecta muito bem com o que a gente viu anteriormente aqui, né, de dar autonomia às pessoas, é um valor que, né, não tem preço, né. Minhas considerações finais, eu queria só dizer uma coisa. A população brasileira, ela está envelhecendo. Antigamente haviam famílias com meu avô, era pai de 20 filhos, né? Então minha mãe teve 4 filhos. Eu, né, gerei 2 filhos. E as famílias hoje estão diminuindo e a idade está avançando. Dentro de poucos anos a população brasileira será de idosos bem maior. A pesquisa do censo do IBGE que a gente comprova. E muitos desses profissionais, eles, de certa forma, quando já conseguem a aposentadoria, precisam de um complemento de renda. Né? Porque muitas vezes a aposentadoria não dá para viver. Mas o que fazer se o mercado, ninguém absorve a experiência, o conhecimento? Então eu acredito que o melhor empreendedor hoje é aquele que tem experiência de vida. Porque eu encontro muita formação acadêmica em muitos jovens. São muito inteligentes, têm muito conhecimento, mas prática, sabedoria é pouco. Então, nessa minha idade, tem que se aproveitar esse conhecimento, essa sabedoria, essa experiência. Aí eu vou lhe dar um exemplo. Outro dia eu fui num sítio chamado Jiquiri,
saí, cheguei lá no sítio, tinha uma bodega lá no canto, e perto desse sítio, uma tia minha tinha uma fazenda, e eu fui recordar algumas coisas, e de repente passa na estrada de terra uma picape, bem bonitona, tá? Ah, quem é esse? Não, é Beltrano, tá lá na Feira da Sulana. Daqui a pouco passa o outro carro, importado. E eu disse, só passa carro importado aqui? Ele disse, não, é que esse pessoal fabricam na feira e se deram bem. E aí eu pensei, quantas universidades eles precisaram para poder conseguir aquilo? Muito trabalho, né? Foco, determinação. Então, assim, empreender não é necessário conhecimento do mundo inteiro. As informações a gente consegue hoje muito mais fácil do que antigamente. Experiência, só a vivência. Então, o melhor momento de se empreender, se fazer algo relevante, algo que lhe traga satisfação, está na meia. Que maravilha. Olha, obrigado por ter compartilhado aqui isso com a gente. Isso eu imagino que você que está assistindo a gente agora aqui, que está na minha idade, né, que está caminhando para a melhor idade, realmente é um alento isso aqui, é um espaço de muita riqueza, tá? E para você também que está começando agora, você que é jovem também, né, e é uma pessoa impetuosa nas suas ações e tal, pega esse momento, essa informação para pegar esse gancho aqui, né, de aprender a ter decisões mais ponderadas, mais moderadas, que o mundo termina sendo feito assim, né, de ponderações e posturas mediadas com muita razão, certo? A partir de agora vou deixar aqui embaixo na tela, vou deixar aqui as redes sociais de Álvaro, o contato dele, da Vínculos, né, se vocês quiserem ter mais informações sobre isso aqui, quiserem mandar perguntas diretamente para ele, tá bom, gente? Álvaro, mais uma vez agradeço. Obrigado pela oportunidade.